que está no livro de Mateus, capítulo 21, glória a Deus. A partir do versículo de número 33, é um texto bastante, é uma parábola, na verdade, de Jesus. Observando esse texto, estaremos assim, contextualizando a passagem, que se tratava de um momento, que eu posso dizer, a última semana do ministério de Jesus. Domingo de Ramos, que foi o domingo anterior à sua ressurreição, Jesus entra triunfante na cidade de Jerusalém. Todas as pessoas aclamam ele, bendito, hosana nas alturas. Então Jesus, na visão política da época, era para ele ter vindo montado no cavalo branco, né, com toda a pompa, com os seus exércitos, para estabelecer o reino político. Mas não foi esse o propósito de Jesus. Glória a Deus. Primeiramente ele veio estabelecer um reino espiritual a partir de cada um, no interior de cada pessoa. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É assim que ele começa. Então, durante essa semana, os evangelistas fizeram com muita atenção os registros de cada passagem. Quando ele entra no templo, purifica o templo, glória a Deus. Tem os discursos que ele vai, ao longo dessa semana, ministrar, glória a Deus. Ele vai ser arguido por vários fariseus, sacerdotes, acerca da sua mensagem, do seu ministério. E aí nós nos chegamos aqui no capítulo 21 de Mateus, e nos deparamos com Jesus falando sobre a parábola dos lavradores maus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Joaquim? A paz do Senhor. Joaquim estava dando paz do Senhor bem umas 10 vezes para mim e para o Daniel. Hoje foi uma bênção, viu? Até o Daniel ali na portaria. Glória a Deus, viu, irmão? Uma bênção. Irmãos, os lavradores maus, vocês vão observar, é uma parábola, né? Jesus vai contar que determinado pai de família, ele planta uma vinha, glória a Deus. Os irmãos já sabem que a vinha é uma plantação de uvas. E ele, junto com a plantação de uvas, ele faz todo um plantio ali, toda uma preparação. Ele circundou com um valado, construiu um lagar, edificou uma torre. E sabe o que ele fez com a vinha, o dono da vinha? Ele convida uns lavradores e ele faz aquele procedimento que ele arrenda a vinha para esses lavradores. Ele diz: vocês vão trabalhar para mim, eu vou partir para uma viagem e depois eu retornarei. Glória a Deus. Então essa parábola, ela vai contar que Deus, certamente ele concede privilégio para um determinado povo, para uma nação, né? Ele disse na palavra que o povo de Deus, ele é comparado à vinha, né? E basicamente ele deseja que essa plantação ela possa produzir bons frutos, glória a Deus. E aí ficou a cargo os lavradores de trabalhar, zelar, cuidar, continuar o trabalho que o dono da vinha delegou, glória a Deus. Deus, ele delega a missão para um povo, para que aquele povo pudesse dar sequência, pudesse desenvolver a vinha do Senhor, glória a Deus, aqui na terra, para que ele pudesse transmitir para as pessoas, compartilhar para as pessoas o bom fruto da vinha, glória a Deus.
Então entenda comigo que essa é uma parábola. Está falando exatamente de que Jesus, ele delega, ele dá privilégios para uma nação, e essa nação, ela tem a missão de permear por toda a terra a boa mensagem da palavra de Deus para todos os povos, todas as nações. Glória a Deus. Ela tinha que ser um referencial, um farol, luz para as nações, como diz o profeta Isaías. Mas no decorrer da mensagem, compreenda comigo, pedindo a Deus que Ele venha iluminar as nossas mentes. Glória a Deus, que o Senhor, Ele é aquele, Ele dá bastante privilégios para o povo dEle. Ele dá os privilégios, mas eu até lembro-me, não sei se vocês, alguns dos irmãos que aqui estavam, no dia 26 de novembro de 2021, quem lembra dessa data? Johnny, glória a Deus. Lembra não, né, Luciano? Luciano não estava aqui não. 26 de novembro, eu escutei o pastor Jair pregar sobre pessoas que receberam grandes privilégios, mas que não corresponderam a esses privilégios. Ele está falando da nação de Israel, lá baseado em 1 Coríntios capítulo 10. Então, exatamente isso, foram grandes privilégios concedidos a esses lavradores, para que eles pudessem cuidar, zelar, fazer com que a terra produzisse fruto, e eles pudessem prestar conta para o dono da vinha. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Eu lembro que na mensagem o pastor dizia assim: embora você possa receber grandes privilégios, isso não significa que você vai ter sucesso, porque você tem que se esforçar para, baseado nesses grandes privilégios, você desenvolver a boa obra que Deus depositou nas nossas vidas. Glória a Deus. Meus irmãos, então, esse capítulo ele vai mostrar que Jesus, ele chega a um tempo, a determinado momento em que Deus, Ele quer que nós possamos crescer na sua casa, crescer espiritualmente. Ele não quer que nós sejamos meninos na fé, nanicos. Ele não quer que nós ficamos a vida toda como pessoas que são cheias de privilégio, mas não desenvolveu a sua espiritualidade, desenvolveu a sua fé. Longe disso. Então chega o texto bíblico no 34, que chegando o tempo dos frutos, o dono da vinha envia os seus servos aos lavradores. Para quê? A fim de quê? De receber os seus frutos. Qual é o fruto que os lavradores poderiam ofertar para os servos que foram comissionados pelo dono da vinha para reparar? Eu prestando atenção nessa mensagem, que os lavradores, eles começam um processo assim de rejeição aos servos, rejeição à mensagem que os servos traziam. Tem muita gente na igreja que diz assim: se for a mensagem do fulano de tal, eu não recebo não. Irmão, não importa quem seja o servo que transmite a mensagem, o mais importante é a mensagem que o servo está transmitindo para a igreja. Glória a Deus. Então a gente não pode rejeitar os servos, que são, muitas vezes o servo de Deus, o que as pessoas querem hoje? Querem um servo que traga uma mensagem que massageie, né, o ego das pessoas. Quando o servo vem com a mensagem diz assim: arrependimento. Quando o servo vem com a mensagem dizendo: cruz, é necessário renúncia. Quando o servo diz: Deus exige de nós santidade. Quando o servo começa a pregar a mensagem dura do inferno, muitos da vinha não querem esse tipo de mensagem, rejeitam esse tipo de mensagem, rejeitam o servo e rejeitam a mensagem. O que foi que os donos da vinha, melhor dizendo, o que foi que os lavradores fizeram com os servos? No versículo 34,
eles foram para receber os frutos. No versículo 35, os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, machucaram um, mataram o outro, e o que mais? E apedrejaram outro. Sabe o que significa isso? Significa que os lavradores simplesmente não fizeram caso do envio dos servos comissionados pelo dono da vinha para saber a respeito do fruto da vinha. Simplesmente os lavradores rejeitaram os servos e rejeitaram a mensagem comissionada do dono da vinha para saber como está a vinha. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Glória a Deus. Mas ela tem tudo a ver comigo e com você, com a igreja de Jesus. Você vai entender logo mais na frente. Glória a Deus. Deus, ele requer de nós muito mais do que esse simples fato de estarmos numa igreja, louvando a Deus, tudo bonitinho, isso é bom, glória a Deus. Esse fato de nós estarmos na casa do Senhor, de estarmos semanalmente, isso é ótimo, mas Deus quer muito mais além de simplesmente frequentar a igreja, sentar em igreja, assumir um púlpito, microfone, tocar hinos, cantar canções, louvar a Deus com toda a congregação. Deus vem à vinha, ele envia mensageiros, ele diz: olha, eu desejo que você produza fruto digno de arrependimento. Ele vem à vinha e ele quer dizer para nós que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Ele vem à vinha, ele disse: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele vem à vinha e ele deseja que você possa produzir fruto, glória a Deus, tão somente o fruto do Espírito. Ele quer que nós produzamos fruto. O fruto são vidas salvas, o fruto são pessoas que através do nosso trabalho nós vamos alcançar para Jesus. Glória a Deus. Como está a vinha? Como estamos diante de Deus? Você não pode rejeitar a mensagem, porque muitas vezes a mensagem de Jesus, ela mexe nos nossos calos, ela mexe nos nossos, ela coloca os pingos nos i, ela alerta para a nossa, às vezes estamos assim andando no caminho, mas temos uma tendência de inclinarmos para um lado, para o outro. Mas Deus diz nessa noite que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, dizer assim: Ei, Senhor, fala o que o Senhor quer falar, ministra o que o Senhor tem que ministrar, tira de nós o que o Senhor tem que tirar, arruma a nossa vinha nessa noite, para que nós possamos produzir fruto na vinha de Cristo. Amém? Mas vamos prosseguir, pedindo a Deus que Ele venha nos direcionar. Irmãos, Deus é tão bom. Deus é bom, não é bom? Ele é longânimo, não é verdade? O que é isso? Ele é paciente. Ele está testando a gente. Ele testou esses lavradores. Irmão, capítulo 21, versículo 36. O que aconteceu na primeira parte? Os lavradores rejeitaram os ministros de Deus, rejeitaram a mensagem dos ministros de Deus. Mas Deus é tão longânimo, vou dar outra chance para os lavradores, vou dar outra oportunidade. E aí Ele vai enviar outros. Veja o 36. Depois enviou outros servos, veja bem, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. O que foi que eles fizeram? Feriram, mataram, e o que mais? Apedrejaram. Irmãos, os servos foram totalmente rejeitados novamente, em maior número. Deus, o dono da vinha, estava dando a oportunidade para requerer, porque eles não eram donos da vinha, irmãos, nós não somos donos de nada. O ar que respiramos é dádiva de Deus. A nossa vida é uma dádiva de Deus. O que nós recebemos como salário é uma dádiva de Deus. O que nós estamos na casa de Deus, possuímos uma propriedade, é dádiva de Deus. Nós temos que saber administrar aquilo que nós temos recebido da parte de Deus.
E o Senhor requer de nós fidelidade. O Senhor requer de nós que nós possamos agir como mordomos fiéis da sua vinha, da sua obra, da nossa casa, do nosso trabalho, do que estamos administrando. Ele delegou, Ele entregou para nós. Como que nós estamos fazendo para Jesus? Estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Mário Igor, glória a Deus. Muito bem. Mas irmãos, a rejeição é novamente notória. Bem, o dono da vinha disse: rapaz, se você fizer um contexto, né, do Antigo Testamento, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias teve momentos de tristeza, ele ficou, até como eu falei na quinta-feira, ele ficou: oh, meu pai, eu estou cansado dessa mesma coisa, o povo não está reagindo, eu estou pregando a mensagem certa, a palavra certa, mas ninguém está ouvindo a mensagem, ninguém quer mais desfrutar do arrependimento, as pessoas querem algo fácil, querem algo que se resolva a vida delas, sem muito comprometimento, sem muita entrega, sem muita confiança. Eles querem algo que possa mudar, tipo aquela mensagem que hoje nós ouvimos muito, aqueles pastores, pregadores, chamado coach. Eles só pregam triunfalismo, eles só pregam vitória, ele só prega que tu vai dar certo, mas tem vezes que não dá certo, tem vezes que você vai enfrentar o vale, tem vezes que vai enfrentar a luta, tem momentos que Deus diz assim: eu estou contigo, e acabou. Glória a Deus. Em qualquer circunstância, a minha presença, a minha graça te basta. Glória a Deus. Amém? Por último, o que o dono da vinha fez? Não, agora eu vou enviar a maior autoridade. Hebreus 1 diz que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Deus enviou mensageiros. Lá em 23 de Mateus, o profeta Zacarias foi morto dentro do templo, porque as pessoas rejeitaram a mensagem deles. Elias foi escondido 3 anos e meio em Sarepta, porque o reino do norte rejeitou a mensagem deles. Zacarias, melhor dizendo, João Batista foi colocado lá no deserto, e João Batista começou a pregar, e a mensagem começou a acochar. Irmão Johnny, quando a mensagem acocha, sabe o que ele diz? O homem deixou a mulher dele e enamorou, casou-se com a própria cunhada. E sabe o que o João diz para o rei? Porque ele tem que ter coragem, né? Porque sendo assim pequenininho, a gente diz logo a verdade, mas sendo grandão, a gente tem até medo de falar. De fato, ele falou: tu está em adultério, João. João falou: tu está em adultério, Herodes. O Herodes, com a força que ele tinha, política, militar, mandou prender a João Batista. Então João Batista ficou no momento que a sua mensagem foi rejeitada, porque as pessoas não querem mensagens que são duras. O próprio Jesus pregou a mensagem lá em João capítulo 6, e muita gente estava saindo daquela multidão. Aí o apóstolo disse assim: ei, Jesus, maneira mais um pouco aí a mensagem, que o povo não está mais gostando não. Aí Jesus disse: ei, Pedro, você quer ir também junto com a multidão? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Embora muita gente está te rejeitando, mas eu não te deixo, Jesus. Eu não vou te deixar para trás, porque não tem outro não, Jesus. Não tem outro meio, só o Senhor é Deus. Mas meus irmãos, por último, o dono da vinha enviou o filho, porque ele disse: talvez respeitarão o filho. Aí o que acontece no 38? Glória a Deus. Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: eis aí o herdeiro de tudo. Esse daí é o herdeiro de tudo. Esse aí é o dono da vinha. Esse daí
vamos pegar ele, vamos matar ele, vamos arrastar ele. Foi isso que eles fizeram. Pegaram, prenderam Jesus. Aqui está falando que na parábola, mas está falando da morte. Jesus estava profetizando a morte dele. Jesus estava falando para o público-alvo, era a liderança, os lavradores, era as pessoas que tocavam, influenciavam as pessoas com as suas mensagens. Então Jesus está dizendo assim, olha, os lavradores, depois que ele tinha rejeitado a mensagem dos servos, rejeitaram o próprio servos, e agora o filho é chegado. E o que os lavradores fazem? Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse aqui é o herdeiro, viu? Vinde. Macomunaram entre si. Matemo-lo. Apoderemos da sua herança. E aí no 39 eles lançaram mão dele. O arrastaram para onde? Para fora de Jerusalém. Para o monte Caveira. O monte da crucificação. Os irmãos estão se tocando, estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Irmão, Jesus, ele estava chegando na reta final do seu ministério, Mário, irmão Johnny. Lá no capítulo 23, Jesus pegou os fariseus, escribas, pegou todo mundo, e ele pegou o chicote de Jeová, e começou a aplicar a mensagem, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fazem isso? E começou a dizer os ais, no capítulo 23. Mas Jesus olhou a Jerusalém cheia de gente, cheia de pessoas religiosas, e ele começou a chorar. Está escrito, irmão, no capítulo 23, o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Olha aí, olha o contexto aí. Mata os servos, apedrejas os que te são enviados. E Jesus diz mais: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Tu rejeitastes a minha graça, Jerusalém. Tu rejeitastes o meu amor, Jerusalém. Tu rejeitastes o meu propósito, Jerusalém. Tu rejeitastes os meus planos, Jerusalém. Aí ele diz mais: eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque agora eu vos digo que não vereis mais, até que diga aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus está aqui mostrando que a rejeição a ele, apesar dos milagres, apesar das multiplicações, a festa era Páscoa, havia um ruge-ruge de gente, era muita gente vindo de longe, a Páscoa era dos judeus, e Jesus estava em Jerusalém, e Jesus reconhece que Jerusalém, embora empanturrado de religiosidade, mas Jerusalém rejeitava o seu Messias, e o Messias, a Bíblia fala que o processo começa quando o próprio Messias, aqueles que aplaudiram, que ovacionaram. Por isso que a gente às vezes tem que ter cuidado, viu, com esse negócio de aplauso. Porque as mãos que aplaudem são as mãos que pegam a pedra para apedrejar. As bocas que louvam são as bocas que dizem diante de Pôncio Pilatos: crucifica, rejeitamos esse filho, queremos Barrabás. Então Jesus foi rejeitado pela nação, foi rejeitado pelos donos, os agricultores, os lavradores maus, foi levado para fora da vinha, foi morto fora da vinha. E as crianças hoje cantaram, Joaquim, o quê? Glória a Deus. Que depois que ele foi morto, que José de Arimateia pediu autorização, ele foi sepultado na sexta-feira, passou-se o sábado, no domingo pela manhã, as mulheres foram fazer uma visita ao corpo de Jesus morto. Elas têm uma surpresa
gloriosa, a tampa estava posta para fora, e o anjo assentado dizendo: aquele que foi morto não está entre nós, ele já ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, glória a Deus. Então os homens não compreenderam que ele estava rejeitando o verbo da vida, rejeitando o filho do dono da vinha. E ainda mais, glória a Deus, o que fará o Senhor da vinha para aqueles lavradores que rejeitaram a mensagem, rejeitaram os servos, rejeitaram o filho da vinha? O que vai acontecer com essas pessoas que rejeitaram Jesus? Hein, irmãos? Qual é o triste fim daqueles que rejeitaram o Filho de Deus? Alguns dizem: eu prefiro a minha religião, não quero Jesus. Alguns não acreditam no Cristo que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que a rejeição a Jesus e a sua palavra, ela tem um preço. Sabe qual é o preço que a pessoa paga? Eu quero só ler o texto, versículo 41. Dará afronta à morte aos maus. Interessante, viu, irmãos? Lembra de João 1,12? Veio para que eram os seus, e os seus não receberam, os seus rejeitaram. Ou seja, Deus procura entre nós, que somos a vinha de Jesus, que nós possamos produzir frutos para a sua vinha. Glória a Deus. Interessante, quando nós rejeitamos o propósito de Deus, aí o Senhor nós vamos morrer espiritualmente. Aí o Senhor diz: olha, quem não quer fazer nada na obra de Deus, não tem problema. Os judeus fizeram a parte, mas eles foram negligentes e eles rejeitaram o Messias de Deus. Não tem problema. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos a vinha de Jesus. Glória a Deus, a igreja de Jesus. Voltando aqui ao assunto da carta de Paulo aos Efésios. A igreja é a vinha de Jesus Cristo. Os que estavam como lavradores, que estavam administrando, que interessante é que Jesus vai dizer que a rejeição, irmãos, é tão terrível, que no versículo 42, Jesus vai citar as escrituras, dizendo assim: está escrito, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? Eram os lavradores. Eles eram que tomavam o rumo, a direção da pregação, da liderança, mas eles queriam construir a religião, não tendo como base a pedra que foi posta por cabeça do ângulo. Essa pedra aqui é como se fosse uma pedra numa construção, uma pedra principal que dá base a toda aquela construção. Então Jesus está dizendo que as pessoas que rejeitam a Ele, é como se as pessoas querem construir as suas próprias vidas sem esse apoio, sem esta base, sem essa direção. O que vai acontecer? Lá em Mateus capítulo 7, diz que a casa que não foi construída sobre a rocha, o que acontece com ela? Glória a Deus. Então veja que a rejeição rejeitaram a pedra angular, a pedra principal. Glória a Deus. Esse é o preço, irmãos. As pessoas querem construir. Interessante que hoje pela manhã, hoje tinha 3 alunos aqui comigo, né? Eu lembro que Jesus foi acusado de forma errada. Ele disse assim: Jesus não tinha nenhuma culpa, né? Mas você sabe que no meio... Vou falar aqui do meu Jesus. Naquela época, lá no meio jurídico, levantaram-se umas testemunhas falsas. Foram contratados para depor contra Jesus. Olha aí. Aí disse: ei, alguém pode testemunhar contra Jesus? Ele disse: eu ouvi ele falar.
Ele disse que derrubarei esse templo e em 3 dias o construirei. Tá, onde que Jesus estava falando do templo que ia ser derrubado? Ele estava falando da morte dele, o templo, o corpo dele. E no 3º dia ele ressuscitar dentre os mortos. Mas é claro que a profecia envolvia a derrubada do templo, porque um templo religioso construído à base de mentira, de falsidade, de engano, de hipocrisia, não perdura. Porque quando a glória de Deus sai do templo, os babilônios tomam o templo. Quando a glória de Deus sai do templo, os romanos quebram o templo, derrubam o templo. Deus não estava mais no templo. O templo agora era exatamente as pessoas. Para onde as pessoas iam? A presença de Deus ia dentro do templo. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos rejeitar Jesus. Porque aqueles que rejeitaram Jesus, nós sabemos que eles não prosperarão. O templo não foi para frente. No ano 70 da era cristã, o templo foi derrubado. Mas meus amados irmãos, eu quero dizer nesta noite, é que muitas vezes o povo de Israel, eu li essa semana o livro de Malaquias, eles iam ao templo, mas estava tão negligente, que eles pegavam, hoje vai ser a oferta, né? Eu vou pegar aquele animalzinho que já está com a perna quebrada, vou oferecer lá no templo. Ele diz, aquele animalzinho que já está com uma doença, eu vou oferecer lá no templo. Aí o Senhor diz assim, olha vocês, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o vosso Pai, cadê o respeito por mim? Olha, vocês não sabem que o meu nome é grande entre as nações. Eu sou grande, eu sou o Todo-Poderoso. Deus falou lá em Malaquias, vocês estão rejeitando a minha adoração, mas o meu nome vai ser grande entre as nações, vai ser cultuado em todos os 4 cantos dessa terra. Glória a Deus. Eu quero concluir, irmãos. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra as vossas Bíblias no Evangelho não, no livro de Malaquias. Olha aí, eu quero que você leia comigo para a gente concluir. Porque aqui há uma rejeição, há uma adoração de coração. A adoração se tornou formal, o culto se tornou formalista. Deus está dizendo assim, pare com isso, está na hora de rasgar o coração, está na hora de quebrantar a alma e adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Irmãos, o negócio aqui é sério. Qual é o versículo? É o versículo 11. O Senhor disse, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Porque o povo que era para adorar, rejeitou, e Deus se revelou às nações através do Evangelho de Cristo. O meu nome em todo lugar se oferecerá, o meu nome incenso, uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, quem não quis levar a sério o compromisso com Deus, me refiro aos lavradores maus. Eles morreram na sua própria religiosidade, eles se apagaram, se apequenaram. Enquanto isso, que o desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele não tinha nenhum parecer, nenhuma formosura. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi levado até o Calvário, ele foi moído, ele foi levado como o Cordeiro de Deus, ele foi morto como um criminoso, ele foi sepultado, e o nome dele está abalando a terra, o nome dele enche a terra, o nome dele é Jesus, e é nesse nome que a igreja glorifica e exalta ele nessa noite, amém? Glória a Deus. Então vamos participar da ceia do Senhor, irmãos.